Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar, meus irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós celebramos esta festa, o encerramento da Quaresma de São Miguel. Com a graça de Deus, há mais de 15 anos que eu faço a Quaresma de São Miguel, e em todas as paróquias que estive, incentivei, ensinei as pessoas a rezarem, a Quaresma, e cada vez mais a Quaresma é conhecida no Brasil, no mundo, rezada. Quem inventou a Quaresma de São Miguel foi São Francisco de Assis. São Francisco fazia várias quaresmas ao longo do ano, e ele fazia como uma quaresma litúrgica mesmo, uma quaresma do início do ano, antecede a Páscoa, uma quaresma austera, com penitência, com muita oração, com confissão, com todo tipo de mortificação para bem vivê-la. E aí São Francisco repetia essas quaresmas, e nesse tempo ele se dedicava à Quaresma de São Miguel. E assim nós fizemos também, unidos pela intercessão de São Francisco, esse tempo de Quaresma de São Miguel. Hoje eu tive a graça de estar lá com o Gustavo também, com as outras irmãs, na entrada de uma mocinha, na entrada de uma jovem para o Carmelo. Foi lá em Pouso Alegre, ela entrou no Carmelo do Pouso Alegre. E foi a primeira vez que eu vi a cena de como que entra uma moça, uma jovem, no Carmelo. Então ela já tinha feito uns acompanhamentos lá, ficou alguns dias lá, conhecendo, conversando com as irmãs, e ela fica do lado de fora do Carmelo. Eles têm uma clausura, um lugar para acolher esses visitantes. E depois de muito discernimento de caminhada, ela chegou à conclusão de que ela quer entrar para o Carmelo e entregar a vida dela como esposa de Cristo. Então ali no momento, na hora marcada, abriu-se a porta do Carmelo, que é uma porta que nunca se abre, e quando abriu, todas as carmelitas estavam enfileiradas, com as vestes solenes, como a de Santa Teresinha, que eles colocam no dia de solenidade, aquela capa branca, que a Santa Teresinha colocava também. Sabe essa capa que está por cima do hábito? Só coloca em dia de festas. Então colocou essa capa, elas todas de capa, bonitinhas, enfileiradas, e a madre estava no meio com a imagem de Nossa Senhora do Carmo nas mãos. Aí abriu a porta, aquela cena, aí a irmã abraçou os pais, os irmãos, se despediu deles, depois abraçou as amigas, nos cumprimentou. Aí ela me deu um abraço, se ajoelhou, eu dei uma bênção silenciosa para ela. Aí na hora que ela pôs o pé para dentro do Carmelo, as irmãs começaram a cantar o Salve Rainha. Salve Rainha Maria. E ela foi cantando, beijou a imagem de Nossa Senhora, se ajoelhou, beijou o hábito da madre, em sinal de obediência, e as portas do Carmelo se fecharam, para nunca mais ela sair de lá. Uma vida inteira entregue para Deus. Só vai vê-la agora atrás das grades do Carmelo. Quando você visita as carmelitas, tem uma grade, você conversa com elas por trás da grade, mas ela nunca mais sai de lá. E inclusive quando eu conversava com as irmãs, ela me disse que uma delas me contou, que depois de 20 anos ela teve que sair do Carmelo para ir, acho que ao hospital, uma coisa assim, e ela já fazia 20 anos que estava lá. E de repente ela foi ao banheiro, e olhando no banheiro ela viu uma carmelita dentro do banheiro. Aí ela olhou e falou: nossa, tem uma irmã parecida com os que moram lá em casa. Aí ela pegou e sorriu para a irmã sorriu para ela também. Ela falou: vou cumprimentar. No que ela foi se aproximando, ela viu que era um espelho. Fazia 20 anos que ela não se via no espelho, porque no Carmelo não tem espelho. E ela nunca tinha se visto de hábito, e nem lembrava mais da própria fisionomia, porque nunca mais se viu no espelho. E ela até achou que era uma outra pessoa. Uma vida totalmente entregue a Deus, uma vida extremamente de busca de santidade, de entrega ao céu. Então foi uma cena muito bonita, um momento assim muito único, de uma pessoa se entregar inteiramente como esposa de Cristo, sem volta.
Isso é muito tocante, isso marca muito o coração da gente. Esse amor verdadeiro por Jesus. Dom Henrique Soares falava sempre que nós não podemos ser de Cristo pela metade, precisamos ser inteiros de Deus. Deus não gosta que nós sejamos pela metade, Ele quer tudo de nós. E por isso nós fazemos uma quaresma, por isso nós fazemos penitência, por isso nós vamos ao grupo de oração, por isso nós comungamos, confessamos, para sermos inteiros de Deus, para dar tudo para o Senhor, sem reservas, sem divisão, sem vida dupla, sem mentiras. À medida em que nós vamos ouvindo o Evangelho, que a gente vai caminhando, a nossa mente vai se abrindo, e a gente vai percebendo o quanto nós somos divididos interiormente, nos entregamos cheios de reserva, e é preciso vencer isso em nós. Não vencemos sozinhos, não vencemos sem penitência, não vencemos sem oração, não vencemos sem a ajuda que vem do alto. E por isso nós recebemos de Deus, que sabe das nossas fraquezas, que sabe da nossa pequenez, um auxílio que são os anjos. Deus não criou só nós, só essas criaturas, Deus criou também o mundo espiritual. Deus não criou só nós, Deus criou o mundo espiritual. E os anjos, em 9 coros, milhões de anjos, que servem diretamente o trono de Deus, mas que também foi enviado por Deus para servirem, para cuidar dos homens, e nos ajudar no nosso caminho de subida do monte, o nosso caminho de santidade, o nosso crescimento, a nossa ascese espiritual. Esse crescimento espiritual se chama ascese, quando você começa a crescer interiormente, para se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Então Deus nos deu, nos colocou os anjos para nos ajudar nesse caminho. Veja, amados irmãos, diferente de nós, os anjos, eles têm a capacidade de saber a verdade, eles não erram. Nós não erramos, nós erramos apesar de falarmos a verdade. Se eu perguntar para você o que eu tenho no bolso, você vai falar, tem 1/3. E hoje eu tenho um santinho no meu bolso, não tenho 1/3. Mas você não sabia que eu tinha um santinho, você achou que eu tinha 1/3. Então você, apesar de falar a verdade, errou, porque o ser humano não tem a capacidade de saber todas as coisas, e pode se confundir, e pode errar. Os anjos não. Então quando Deus revela para os anjos que eles vão servir os homens, que Deus vai se unir aos homens, que o Filho de Deus vai se unir aos homens, os anjos não aceitam. 1/3 desses anjos não aceitam isso, conduzidos por um anjo que foi criado para servir diretamente o trono de Deus, que é Lúcifer. Ele não aceita. Como assim? Ao invés de Deus se unir aos anjos, que somos melhores, superiores aos homens, vai se unir aos homens? E Lúcifer não aceita isso. Então essa revolta de Lúcifer começa um grande debate no céu, onde ele começa a dizer: Deus não pode fazer isso, se unir ao ser humano. Deus não pode nos humilhar, nos obrigando a servir estes homens, essas criaturas falhas. E nessa discussão de ideias, isso é um combate espiritual. O combate espiritual não é um monte de anjo com espada guerreando, que nem uma guerra que a gente assiste em filme. É uma briga de ideias. Nessa briga de ideias, Miguel, um anjo pequeno, um anjo simples, mas cheio de humildade e de amor por Deus. Padre Roberto Lettieri, nas suas pregações da quaresma, dizia assim, que o amor que São Miguel tinha por Deus, pode se comparar a um mar de fogo. Miguel se levanta nessa briga de ideias e diz: quem como Deus? Ao mesmo tempo que é uma palavra de adoração, porque eu adoro a Deus quando eu digo: quem como o Senhor? Ninguém como o Senhor, ninguém como Deus. Ao mesmo tempo que é uma palavra de adoração, é uma palavra de afirmação contra uma negativa de que Deus não estava certo, que Deus estava errado, que Deus não sabe o que está fazendo.
Então Miguel diz: quem como Deus? Ninguém como Deus. Alegrou tanto o coração de Deus, que Deus o colocou como príncipe da milícia celeste, e expulsou 1/3 dos anjos e Lúcifer do reino dos céus. Já deu uma sentença definitiva, porque os homens, quando erram, podem experimentar o perdão, a restituição da graça por meio dos sacramentos. Mas os anjos, que não tinham como errar por conhecerem a verdade, estes decidiram por não fazer aquilo que Deus tinha querido. Então foram expulsos da presença de Deus. Mas Deus se utiliza. Deus podia destruí-los, mas Deus se utiliza deles para pôr à prova o amor dos filhos de Deus, o nosso amor pelo Pai. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos atacados diretamente, perseguidos, porque o dragão, o demônio Satanás, não quer que você participe do reino dos céus, que você seja todo de Deus, que você contemple a face de Deus. Assim como ele foi expulso, ele também quer que você esteja fora. Está muito chato, gente? Vocês estão prestando atenção? Estão com cara de que vocês estão dormindo? Olha para mim, hein? O demônio não quer que a gente participe, porque ele foi expulso. Então ele faz de tudo para desviar o caminho dos homens. Nós ouvimos esses dias na liturgia que o demônio perseguia, que destruiu a vida de Jó. Nós ouvimos quantas vezes Jesus disse para Pedro: Satanás pediu para te moer, para te pegar, para você ser entregue, mas eu intercedi por você, Pedro, para que você se mantenha firme. O demônio é como um leão que ruge e preste a nos devorar, porque não quer que você seja todo de Deus, e você precisa lutar pela tua santificação, para entregar o seu coração para Deus por completo. E você pode contar com esses mesmos anjos que venceram no céu e que podem vencer na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. Você precisa se lembrar que você é espiritual. Você precisa lembrar, como a palavra de Deus diz, os nossos inimigos não são carnais, nossos inimigos são espirituais. O teu inimigo não é o teu marido, tua esposa, os teus filhos, o teu vizinho. O inimigo, o demônio, usa das pessoas para nos tirar a graça de Deus, e algumas vezes usa até de gente boa, mas que pode ter a mente passiva e ser manipulada para tirar você da graça de Deus. Ele pode até curar você, se for possível, se for preciso, para que você perca a sua salvação. Ah, mas o fulano foi lá não sei aonde e fez uma cirurgia espiritual e ficou curado mesmo, e daquele dia em diante ele renunciou a Deus como o Senhor da sua vida e passou a servir falsos deuses, se entregou à idolatria. E o que a palavra de Deus fala para a idolatria? É abominável aos olhos de Deus, condenável aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, se nós estamos nesse combate espiritual, não abrimos a nossa inteligência, o nosso coração, vamos perder, vamos perecer. Nós precisamos permanecer na fidelidade de Deus, e por isso, mais uma vez, recorremos a São Miguel. O próprio nome Miguel significa quem como Deus. E o inimigo tem cercado a igreja para destruir a igreja de Cristo, para nos levar às mentiras do mundo, para nos tirar do seio da igreja, para nos afastar dos sacramentos. Ele tem usado todo tipo de arma que você tem visto. São Pedro Julião, eu já falei isso para vocês, ele diz assim, que o demônio evidencia o pecado do sacerdote, para que você, preso às faltas do padre, seja castigado da pior maneira possível, com a falta de fé. Ele está querendo dizer que quando você fica muito preso aos homens, olhando para o padre, dizendo: ah, mas padre tal fez isso de errado, padre fez, eu não quero, não vou mais ser católico, não vou ser mais na igreja. Você no fundo está sendo castigado com o pior tipo de castigo, que é a falta de fé.
Porque aquele padre que errou vai ser julgado diante do trono de Deus. Mas você vai passar uma vida sem comunhão, sem confissão, longe da Eucaristia, longe do Senhor, longe da verdadeira fé, castigado por aquele ressentimento, por aquela mágoa, por aquela prisão no erro do homem, e se afastando de Deus. Então o inimigo continua atacando a igreja de Deus, querendo distanciar as pessoas do trono celeste, e por isso ele ataca a igreja e tenta tirar as pessoas. Hoje nós somos atacados de fora e somos atacados de dentro, inimigos da igreja, para nos tirar da comunhão. Quem como Deus? É isso que nós estamos proclamando. Que São Miguel nessa quaresma nos livre dos erros, nos defenda destes erros, nos proteja desses erros, que nos faça proclamar quem como Deus, que nos faça sermos adoradores, que nos faça estar aos pés do Cristo. Que Miguel hoje possa, intercedendo junto do trono celeste, levar a nós um crescimento espiritual, interior, sincero, real, sem divisões interiores, e que possa fazer ao mesmo tempo com que haja essa vitória espiritual sobre todas essas forças diabólicas que tentam destruir a nossa vocação e a nossa caminhada como comunidade cristã. Que os anjos de Deus possam nos ensinar, que essas milícias celestes que combatem com Miguel possam nos ensinar a servir, possam nos ensinar a estarmos à disposição, cheios de ardor, de amor, inflamados com o zelo seráfico, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Se você quiser entender mais sobre o mundo dos anjos, o padre Forteia, que é um padre muito recomendável, muito sério, escreveu um livro que se chama O Mundo dos Anjos. Padre Forteia. É um livro muito interessante, onde ele vai contando a nossa fé católica sobre os anjos, e ao mesmo tempo ele vai narrando essa história a partir de todos os estudos e da sua profunda vida espiritual. Que São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael possam de fato nos ajudar a sermos todos de Deus e vivenciarmos também o nosso céu.